Você sabe como a teologia se organiza? Como a teologia ela é dividida em grandes áreas? Aliás, vamos começar pela primeira pergunta. Você sabe definir o que é teologia? Acho que essa é uma pergunta bastante pertinente, até para aqueles que gostam de teologia, estudam teologia, fazendo faculdade ou mesmo estudando de modo autodidata, porque essa definição diz muito sobre o nosso interesse e sobre a nossa clareza a respeito da teologia. É muito comum que você escute, que você diga, que você leia até em alguns livros, a teologia tendo como definição a ciência que estuda Deus. Mas eu discordo muito dessa afirmativa, embora, como eu falei, seja bastante comum que você a encontre. Porque nós só podemos estudar aquilo que é um objeto de estudos. Nós só podemos ter com um objeto de estudo uma relação objetiva, né? Do pesquisador, do objeto, e esse pesquisador tenta apurar o máximo possível desse objeto e tentar chegar ao maior número de informações que esse objeto pode lhe fornecer. Evidentemente que isso não cabe em relação a Deus, porque Deus não é um objeto. Deus é uma pessoa. E qualquer relação com outra pessoa, seja uma pessoa humana, seja o próprio Deus, essa relação precisa ser uma relação subjetiva, ou seja, uma relação entre dois sujeitos, entre duas pessoas. E uma relação entre duas pessoas, você não pode estabelecer um padrão objetivo de querer esgotar o conhecimento sobre essa pessoa, de querer dominá-la, de querer manipulá-la como se fosse um mero livro, como se fosse um mero objeto de pesquisa que se leva para o laboratório, que se estuda de trás para frente, de frente para trás, até chegar à maior informação possível sobre esse objeto. Com uma pessoa, nós estabelecemos um relacionamento subjetivo entre dois sujeitos, como eu falei, e nesse tipo de relação é preciso que esta palavra que eu acabei de dizer prevaleça. Relação, relacionamento. Com Deus nós não podemos dominá-lo, embora tenha quem tente fazer isso. Com Deus nós não podemos dissecá-lo, nós devemos nos relacionar com Deus, porque ele é uma pessoa e ele é sujeito e não objeto. Então, aquela definição de teologia, que é a ciência que estuda Deus, não pode se sustentar. Na verdade, o que a teologia estuda é a compreensão dos seres humanos sobre Deus e sobre as questões relacionadas com as crenças e a fé humana na pessoa de Deus. E como essa fé e essa compreensão foi se desenvolvendo e se manifestando ao longo do tempo. No caso da teologia cristã, desde lá atrás, na antiguidade do povo hebreu, passando pela igreja primitiva, pela igreja antiga, pelo período medieval, pela reforma, a idade moderna, até chegar na idade contemporânea, e como hoje nós recebemos essa compreensão, essa crença, as reflexões que foram feitas ao longo de todo esse tempo sobre o assunto, e estamos aqui para conhecermos, para refletirmos, para apurarmos o que esses vários e vários séculos de história da teologia tenta refletir, tenta dizer, tenta propor, e estamos aqui também para fazer a releitura de toda essa história à luz do nosso tempo, para que a mensagem teológica, para que a mensagem bíblica, para que a mensagem da fé cristã, no caso da teologia cristã, continue tendo algo de pertinente, de conectado, de contextualizado a dizer nesse tempo que nós estamos vivendo. Toda teologia é uma antropologia, porque quem faz teologia não é Deus. Quem faz teologia somos nós, os seres humanos,
que refletimos sobre a relação com Deus, a relação com a religiosidade, a relação com o texto sagrado, independente da religião que se proponha, da teologia que se proponha, somos nós quem estudamos como essa compreensão foi se desenvolvendo ao longo de tanto tempo até chegar a nós. E hoje, é claro, nós temos como dever não apenas reproduzir tudo aquilo que foi falado no passado, até porque é um conhecimento infinito de grandes pensadores, mas nós temos o dever também de propor algo para o nosso tempo. Algo que seja dialogal, algo que respeite o outro enquanto outro, independente das diferenças que possam haver, porque nenhuma diferença doutrinária, nenhuma diferença opcional pode ser maior do que a essência da teologia e a essência do que a religião cristã se propõe a ser desde que ela começa como um movimento em Jesus, que é a essência suprema e maior do amor, da compreensão, do respeito, do acolhimento. E esse é um tempo de muitas manifestações de intolerância, de desrespeito, de desigualdades, e muitas vezes a teologia e muitas igrejas têm se prestado ao papel de acirrar ainda mais essas desigualdades, essas diferenças, essas intolerâncias, e esse certamente não é o papel da boa teologia e não é o papel daquela que realmente compreendeu aquilo que foi proposto por Jesus, que é exatamente o contrário disso. É o caminho da tolerância, do acolhimento, do perdão, da compreensão, do respeito, apesar das diferenças que possam existir. Jesus, ao longo da sua vida, da sua jornada, se encontrou com pessoas muito diferentes dele, de gêneros diferentes, de fé diferente, de posições dogmáticas diferentes da dele, de origens étnicas diferentes dele, como por exemplo, a mulher samaritana, como a mulher sírio-fenícia, como o centurião romano e como tantos outros que a gente poderia citar. E em nenhum desses casos, absolutamente em nenhum desses casos, Jesus se coloca numa posição de superioridade e em nenhum desses casos Jesus cria uma relação marcada por intolerância. Pelo contrário, Jesus se aproxima, acolhe e tem uma relação respeitosa e elogiosa para com a vida e a postura de fé dessas pessoas. Bom, a teologia, ela é o estudo sobre a compreensão humana a respeito de Deus, da religiosidade, do texto sagrado e de como isso vem se desenvolvendo ao longo do tempo. Alguns teólogos, como o grande São Tomás de Aquino, na Idade Média, definiu a teologia como sendo a ciência que estuda o dado revelado, ou seja, aquilo que foi permitido, aquilo que foi revelado por Deus através da história é o que nós temos para interpretar, para refletir e para pensar. Karl Barth dizia que é impossível falarmos objetivamente acerca de Deus, e ele tem toda a razão nisso, mas o que nós podemos é falar sobre a palavra que Deus revela a nós, né? Nós podemos falar e refletir sobre essa revelação que Deus faz da sua própria pessoa através da sua palavra e como, claro, nós compreendemos essa palavra, porque toda manifestação de Deus há uma mediação humana na compreensão desse processo. E a teologia é uma ciência. Não, ciência sagrada não, sagrado só Deus. A teologia é uma ciência humana e tem padrões metodológicos como as outras ciências humanas também a têm. E como ciência humana, ela trabalha bastante com a reflexão, com a análise, com o diálogo, e ela também é organizada em grandes áreas, como as outras ciências também o são. Teologia é um conceito muito amplo, né? E ao longo do tempo ela foi sendo organizada em blocos
que nos dão uma compreensão melhor sobre o objeto, aí sim, o objeto de cada uma dessas áreas, que, claro, não é Deus o objeto, mas a forma de se fazer teologia. A primeira parte da teologia é a teologia sistemática, a teologia que trabalha com sistemas, com assuntos relacionados à fé cristã, que tem a Bíblia como fonte, claro, mas reflete sobre isso e tem como objetivo pensar e atualizar ou contextualizar essa compreensão da doutrina, essa compreensão da fé dentro do contexto em que ela se encontra. Foi assim na Idade Média, moderna, agora no nosso tempo. A teologia sistemática é a maneira mais antiga de se fazer teologia, embora lá atrás, no passado, na antiguidade, na medievalidade, não tinha esse nome ainda específico, né? Mas os grandes concílios trabalham sobre os assuntos da teologia, a cristologia principalmente, a pneumatologia, né? E esses são alguns dos elementos de trabalho da teologia sistemática. A cristologia estuda a pessoa de Cristo, a doutrina de Cristo. A pneumatologia é uma reflexão sobre a pessoa do Espírito Santo e sobre o dado que é revelado sobre essa pessoa. A eclesiologia é um estudo, uma reflexão sobre a igreja e assim por diante. A segunda grande área da teologia é a teologia bíblica, né, que nasceu da teologia sistemática a partir do século XVIII, aproximadamente. A teologia bíblica antes era uma parte da sistemática, e se você quiser saber se o livro de sistemática que você tem aí na sua casa é atualizado ou ultrapassado, é só você ver no índice se tem um capítulo chamado Bibliologia. Se tiver, significa que esse livro está bastante ultrapassado, porque a teologia sistemática não trata mais a bibliologia como sendo uma parte sua, já há pelo menos 2 séculos ou mais do que isso. Porque depois do século XVIII, a teologia bíblica passou a ser uma área independente da teologia sistemática e uma segunda grande área da teologia. Como o nome sugere, o objetivo da teologia bíblica é estudar os textos bíblicos, a sua formação, a sua autoria, a sua data de composição, como ele chegou até a coletânea de livros, a relação dos textos entre si, como esses textos foram encontrados, como foram formados, né? Por exemplo, tem a teologia bíblica do Novo e do Antigo Testamento, a exegese, a hermenêutica, são todas áreas relacionadas à teologia bíblica, né? Que querem estudar a formação e o que o texto queria dizer naquele momento em que ele foi composto, no contexto em que ele foi criado, e quais são os dados que se relacionam àquela passagem em questão. E tem uma terceira área da teologia, que é mais recente ainda, que ganhou força principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial, ou seja, não tem nem 100 anos, é a chamada teologia prática, que também pode ser compreendida como teologia pastoral, em alguns momentos como teologia pública, não é? Que é a proposta de que a teologia não apenas fique no campo da reflexão, não apenas fique no campo da análise, mas que ela fique no campo, mas para que ela vá também para o campo da proposta, da ação, não é? Da ação através da pastoral, da ação através da vida da igreja em conexão com a comunidade na qual ela está inserida, para que essa igreja, para que essa teologia possa ter uma contribuição a dar para a sociedade. Mas veja, o objetivo da teologia prática, da teologia pastoral, é de contribuir com a sociedade e não de se opor à sociedade, porque isso só cria guetos e só cria dificuldades maiores do que aquelas que já existem e são muitas, né? A pregação é uma área da teologia prática, o cuidado, o acolhimento, não é? A inclusão das pessoas que sofrem nesse processo, a ecoteologia, a preocupação da teologia com as questões ambientais,
ou seja, tudo aquilo que está relacionado à vida concreta do ser humano e à qualidade de vida desse ser humano no mundo criado por Deus, são assuntos do interesse da teologia prática. Então, para a gente resumir essa nossa conversa, a teologia é uma ciência humana e, como tal, tem métodos e tem parâmetros como uma ciência humana, e ela se divide em 3 partes principais: a teologia sistemática, a teologia bíblica e a teologia prática. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva nesse canal. Você também pode se tornar membro desse canal por apenas R$ 7,99 por mês, e você tem conteúdos exclusivos do canal, você tem descontos exclusivos nos meus cursos para quem é membro do canal e, claro, ajuda esse canal a se manter, a crescer e a se desenvolver mais a cada dia, tá certo? Um grande abraço para você, se cuidem, né? Só saia de casa se for realmente necessário, use máscara, use álcool em gel, e tenhamos cuidado, consciência e cuidado não só com a gente, mas cuidado com o próximo também, porque certamente era isso que Jesus nos aconselharia e é isso que a boa teologia tem também a nos orientar. Um abraço e até o próximo vídeo deste canal.